A partir de agora, mais um entrevistado especial aqui no Podicilo. Oferecimento Maturar Charcutaria. Olá, pessoal, tudo bem? Começando o Podicilo mais uma vez. E o bom de você ter muito tempo na estrada é que você, nessa caminhada, reencontra amigos. Fazia muito tempo que eu não via. Quero agradecer aqui os canais ESPN e Disney por liberar essa grande figura, que no campo era também uma grande figura. Muita bola jogada. Que prazer te rever, Zé Elias. Tudo bem? Tudo bem. Prazer é todo meu. Fazia muito tempo realmente que nós não nos encontrávamos e assim, né? O amigo, quando a gente tem aquela amizade verdadeira, né, você fica muito tempo sem se ver e tal, mas parece que nunca foi ontem. nos separamos, né? No sentido de conversa, legal, de amizade, de respeito. Legal. Então, é um prazer estar aqui. Legal. Zé, pegando a atualidade, é mais fácil ser comentarista ou era mais fácil ser jogador? Era mais fácil ser jogador. Porque eu cresci fazendo isso, né? Então, era muito mais fácil, sabia exatamente todas as coisas que eram do campo, jogadores. Como diria o Vanderlei, né? O Vanderlei era vanguarda, né? Eu acredito que na minha época eu era um passinho à frente, vamos dizer assim, porque eu estudava muito, eu via muitos jogos, assistia todos os jogos, então os meus adversários eu já mapeava praticamente todos eles, já sabia exatamente o que eles faziam e tal. Então, quando eu entrava em campo, eu entrava preparado. Hoje, para comentar, você tem uma parte, né, que é o básico em relação às partes táticas, técnicas e tal, mas com essa questão das redes sociais, com o mundo que está se transformando, com a evolução ou involução, né, ou regredindo em determinados aspectos, cada um tem uma forma de pensar e tal, você tem que saber exatamente o que você fala, da forma como você fala, você se expressa para não gerar problemas, vamos dizer assim. Então aí é um cansaço, como é que eu vou dizer? É uma maneira diferente de se trabalhar. Então você pensa, o cansaço psicológico ele é muito grande nesse aspecto, porque você tem que pensar muito, mas muito antes de falar, né? E muitas vezes no futebol, uma narração de gol, uma narração de jogo, você tem que falar ali exatamente, às vezes leitura, né? Você tem que ter a leitura, tal. Então isso acaba gerando um pouquinho mais de, não vou dizer dificuldade, não é isso, mas uma forma diferente de ser do futebol, né, que eu cresci fazendo. Legal, começou no futsal, né, depois foi com 4 anos, né, comecei com futsal, depois aos 12 campo e salão, né, e aos 16 estreando. 16 anos de idade estreando no time profissional do Corinthians. Sim. Cara, como é que foi isso na época e o quanto isso foi, entre aspas, pesado ou prazeroso, ou as duas coisas? Não, para mim foi uma coisa natural. Eu sempre treinei com jogadores acima da minha idade, né? Então, desde os meus 12 anos, eu treinava com categoria acima. Então, quando eu tinha 12, eu treinava com o pessoal de 14. Quando eu tinha 14, eu treinava com o pessoal de 15. Quando eu tinha 15, eu treinava com o pessoal de 16, 17. E assim por diante. Isso no campo. E no salão, né, no futsal, na época, eu sempre convivi também com pessoas mais velhas. Sempre jogando com categorias acima. Então, por exemplo, quando eu fui para a GM, quando eu tinha 14 anos, né, que primeiro ano de infanto, eu já treinava com o juvenil. Né, deu 6 meses, o treinador juvenil já me chamava para treinar. Quando eu tinha 16 anos, que era o segundo ano de infanto, eu só jogava no juvenil, não jogava mais no infanto. E eu convivia com o Sandrinho Falseta, com o Fernando Diniz, convivia no salão, é diferente, né? O convívio ele é muito direto. Então, convivi com o Miral, com Batata, com o Paulinho Rosas, com o Douglão, com todos esses caras que fizeram a história do futebol, do futsal brasileiro. Então, você quebra um pouquinho aquela coisa de você ficar olhando para os grandes jogadores e tal, né? E eu sempre fui muito tranquilo, eu sempre vivi a minha vida. Você me conhece há um bom tempo, você sabe. Eu sempre tratei todo mundo com o mesmo respeito, com a mesma educação, porque eu nunca me vi diferente dos outros apenas pelo fato de eu ser um jogador de futebol. Isso não me difere de nada. Eu sou igual a todo mundo e ser jogador de futebol era apenas uma profissão. Então eu sempre convivi com isso numa boa. A primeira frase que eu escutei, você tem noção que você está jogando com o meu ídolo? Foi da minha mãe. Mas assim, depois de quase 4 meses já jogando no profissional, aí você começa... E quem era? Era o Viola. Né? O Viola, antes minha mãe gostava do Neto, mas o Neto saiu tal, chorou quando saiu tal, mas assim, você tem noção que você tá jogando com o Ronaldo? O Ronaldo era o cara que meu irmão gritava, Ronaldo, quando eu jogava, né? Eu mandava meu irmão pro gol, falava, vai no gol aí que eu vou chutar.
E ele gritava, Ronaldo. Então, assim, todos esses caras conviviam comigo antes, né? Sem eles saberem. E quando eu comecei a jogar, para mim foi natural, porque eu carreguei toda a experiência que eu tive ao longo da vida em relação a lidar com pessoas mais velhas, e o futsal me ajudou muito nesse sentido, porque quebrou essa coisa dos grandes ídolos, dos grandes jogadores. Para mim, eles eram meus companheiros de equipe, né? Legal. Você falou uma coisa interessante. A mamãe chorou quando o Neto saiu do Corinthians. Sim, foi. A minha mãe é muito corintiana, né? Corintiana fanática. E lembro, eu treinava de manhã, de tarde e de noite, nessa época, que eu saía de casa às 6 horas da manhã e voltava só à meia-noite, que eu jogava futsal na GM. E de vez em quando, alguns dias eu conseguia uma carona para voltar e chegava um pouco mais cedo. Normalmente era sair 6h40 de casa e voltar 1 hora, meia-noite e meia, dependendo do trânsito para a volta, né, do ônibus ou da carona até o metrô. Então isso acelerava um pouquinho mais. E teve um dia que eu voltei bem antes e cheguei em casa, minha mãe estava passando roupa, chorando, e eu não vi meu pai, não vi meu irmão, achei que tivesse acontecido alguma coisa com eles, porque era um dia que meu irmão treinava. Meu irmão treinava futsal no Juventus, junto com o Thiago Mota, essa turma toda aí da geração dele. E minha mãe chorando, eu falei, mãe, pelo amor de Deus, que foi? Preocupado com meu irmão, com meu pai, né? Aconteceu algum acidente, eles não estão aqui, não estou vendo, o que aconteceu? Tá no hospital, tal. Eu falei, o Neto saiu do Corinthians. Eu falei, mãe. Né? Aí eu falei, poxa, Neto, beleza, tá tudo bem com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, tá? Não, tá tudo bem, eles estão chegando. Eu falei, então tá bom. Sabe assim, então eu convivi com isso e, poxa, o Neto era o grande ídolo da minha mãe, né? Legal, bacana. Falando da sua sequência, você foi logo campeão já da Campeonato Paulista. 95. Né? 95 contra um adversário não muito relevante. Palmeiras, né? E antes disso nós perdemos 94, o Paulista e o Brasileiro pro Palmeiras. Só que era a seleção, né? A seleção do Palmeiras de 94 era, se eu não me engano, acho que era o Veloso, goleiro. Aí tinha Cláudio Guadanho, era Antônio Carlos, Kleber e Roberto Carlos, Mazinho, César Sampaio, aí eu acho que era Edilson, na frente tinha Edmundo e Evair e Zinho. Era esse o time. Só isso. Pesou muito pro Coco. Sempre pesa perder. Não, pesa. Quando você cresce dentro de uma rivalidade, né, que existe entre Corinthians e Palmeiras, porque eu cresci dentro do clube, né, dentro do Corinthians. Eu entrei com 4 para 5 anos de idade, saí com 19. Então essa rivalidade ela é presente, né, o tempo todo. Então quando você enfrenta times assim e perde, você quer morrer, né? Eu naturalmente, quando eu tinha uma derrota, eu já acabava com o meu dia. E perder para o Palmeiras naquela época, então, mas depois a gente, em 95, conseguiu tirar um pouquinho essa rivalidade, né? Porque eles tinham montado uma grande equipe na época do Parmalat, e em 95 nós conseguimos ganhar deles, e com, se eu não me engano, 6 jogadores da base, 6 ou 7 jogadores da base, titulares do Corinthians. E como é que foi isso e quem eram os caras? Então, eu acho que isso foi para mim foi um dos grandes títulos que eu tive ao longo da minha carreira, porque, se não me engano, foi o primeiro título, né? Porque acho que o Campeonato Paulista era anterior à final da Copa do Brasil, se eu não me engano. Sensacional, né? Sensacional quando você ganha do teu rival, quebra uma hegemonia, o seu time tecnicamente é inferior, mas você tem algumas qualidades que conseguem transcender essa inferioridade, e aí quando você ganha, é um alívio, né? Você tira o container das costas, né? Você lembra dos teus amigos, você lembra dos teus amigos corintianos que estão comemorando, que sofreram gozações durante esse período. E os caras que jogavam, por exemplo, era o Ronaldo, né? Tinha Ronaldo, tinha André Santos, Silvinho, eu, Marques, tinham 5, e no banco ainda tinha Fabinho Fontes na época, né? 6 jogadores da base do Corinthians, né? Como é que você vê hoje os clubes? E tinha Viola, desculpa, 7 jogadores. Tinha Viola. Como é que você vê hoje os clubes? Eles deixaram de usar a base mudou? Como é que... Eu acho que a base mudou muito, eu acho que um dos grandes problemas do futebol brasileiro está na base. Se a origem do nosso problema é a base, eu acho, né? Não sei, talvez. Hoje em dia o treinador não está preocupado mais em formar jogador, ele está preocupado em ganhar títulos, porque a pressão pelos títulos também chegou na base. Se o treinador não ganha, ele é mandado embora. Então aquilo que nós fazíamos muito bem no passado, que era tecnicamente você formar jogadores, você ensinar para eles bater numa bola, cabecear,
tinha a forca, né? Muitas vezes as pessoas criticam hoje, mas a forca é um exercício importante para você pegar tempo de bola, cruzamento. Eu lembro que quando eu tinha 12 anos, nós tínhamos 2 treinos durante a semana só de parte técnica, o que era horrível pra gente, porque moleque de 12 anos quer jogar bola. Tinha que ficar lá batendo na bola embaixo, em cima, por cima, domina, toca. Fundamento. Né? O fundamento. Hoje não tem mais isso. Hoje você entra nos clubes, é questão tática, o moleque tem que correr, perdeu a bola, vai para trás da linha do meio campo, não pode mais, o atacante não pode mais driblar 1 contra 1, ele tem que tocar a bola e se movimentar, a periodização do futebol e tal, e a nossa essência vai se perdendo. Né? O nosso DNA de futebol, ele vai deixando de existir. Eu acho que o Vini ganhou agora, né, como o melhor do mundo, parabéns, eu acho que ele merecido pelo que ele fez, mas eu acho que eu sei que é jovem jogador, mas há uma distância muito grande entre ele e o Neymar como jogador, né? As questões técnicas do Neymar, elas são fantásticas. Eu acho que o Neymar é o nosso último grande jogador da prateleira ali de Ronaldo, de Romário, de Rivaldo, dos grandes caras. E na base você não tem mais isso. E quando você tem aquela história do diamante bruto, você não deixa, você não vai lapidando. Pelo contrário, você deixa lá e quando ele chega no profissional, ele vai ser lapidado. Só que às vezes é muito tarde, porque os exemplos que você precisa dar nas categorias de base, para os meninos que estão ao redor, você não dá porque você fica intimidado, porque ali se vê um futuro fantástico em relação a valores financeiros. E nessa visão, você acaba deixando para trás também a formação dos jogadores, o que é importante. Hoje é muito importante você formar os nossos jogadores, primeiro como seres humanos, como homens, porque eles vão chegar no profissional para encontrar a pressão gigantesca. Você tem a pressão pelos salários altíssimos, então você tem que render. A pressão das redes sociais, que você, hoje em dia, antigamente o pessoal lia no jornal e às vezes te xingava no estádio, hoje acaba o jogo, quando você entra no teu vestiário, quando você está voltando para casa, você tem lá não sei quantas 1000 mensagens, o cara te xingando e te ofendendo de uma maneira pesada. Depois você tem a cobrança da sua família, porque a expectativa de você se tornar um grande jogador de futebol é muito grande, o arrimo de família, o sustento, tudo isso, e a pressão do dia a dia do rendimento do atleta. Se você não formar um homem para suportar isso, quando chegar no profissional, ele não vai conseguir jogar. Tem gente que joga, bate e volta, ou de cada 10 você tira 1, 2 que conseguem jogar, mas não porque não tem a qualidade, mas não que está preparado para isso, mas é que a cabeça está tão fora do rumo normal que ele passa pelos problemas sem perceber que existe problema. E ele não sente, ele só quer jogar futebol, ele ainda é uma criança jogando, isso aí ajuda, mas não são todos que se comportam dessa forma, além do mercado absurdo que existe, clandestino, né, que existe nas categorias de base. Hoje um menino de 10 anos de idade é arrimo de família, ganha R$3.000, o pai para de trabalhar, a mãe para de trabalhar, para de viver a vida deles para viver a vida de um menino de 10 anos. Então você imagina como esse menino cresce. E eu acho que assim, alguns princípios e valores você precisa manter e dar exemplo para os seus filhos. O melhor exemplo é aquele que você tem dentro de casa. E eu acho que isso é ruim. E os empresários não estão nem aí. Os empresários, eles estão vendo um menino de 10 anos, eles estão projetando daqui 8 anos, no máximo 9 anos, milhões em cima desses meninos. E aí passam por cima. Não está bom para jogar aqui, a gente te coloca em outro lugar, tal. E aí você vai perdendo a essência do nosso futebol. Me passou um filme, deixa eu só te... Opa! Aqui tem um petisquinho aqui do nosso patrocinador, do nosso parceiro. Isso é bom, hein? Ver se você Ou voltar mais vezes aqui, viu? Pode, você é sempre convidado. É a Charcutaria Maturar oferecendo para você. E você vai levar. Copa, hein? E você vai levar um kitzinho para casa. Olha aqui, ó, esse é seu. Esse kitzinho é seu. Obrigado. Da Charcutaria Maturar. É bom isso aqui, hein? Quiser dar uma olhada aí o que é que vem. Rapaz, os filhos agradecem, hein? Os filhos, o papai, a esposa, todo mundo. Eu vou confessar para vocês, eu vou chegar em casa, eu vou esconder, porque senão meu filho acaba com isso aqui em meia horinha. Pô, obrigado. Esse é um chimichurri. Imagina. Obrigado mesmo pelo presente. Foi o Remo lá, o Júlio da Charcutaria Maturar, que é o nosso parceiro aqui no Pode Silo.
Vou deixar aqui para aparecer. Isso, deixa aqui, ó. Deixa aqui, não vai esquecer, hein? Se esquecer, eu Não, levo, hein? não. Pode ficar tranquilo. Rapaz, é bom, hein? Fica tranquilo aí. E em cima disso, me passou um flash aqui na cabeça. Eu entrevistei o Gabigol com 8 para 9 anos de idade. Já não tinha unha da tensão que ele vivia. Era já um arrimo de família. Sim. Ele saiu, se eu não estou errado, de São Bernardo do Campo e estava no Santos, morando num apartamento do lado da Vila Belmiro. Ou seja, tinha que dar certo. Aquele peso, e ele falava disso na época. Uhum. Eu quero jogar igual o Neymar, mas aquela coisa de criança. Só que você sentia a responsabilidade de não poder errar. Porque se ele erra, vai tudo por terra. Sim. A mamãe, eles voltam a morar na comunidade. Enfim, aquela história que todos nós sabemos. A frustração seria grande. É muito grande. Isso explica, ou ajuda a explicar um pouco do que é o Gabigol hoje, na sua avaliação. Claro que a gente não está na cabeça dele, mas pode ajudar a explicar. Então, assim, eu não posso entrar muito a fundo porque realmente eu não conheço o Gabigol, né? Eu vou me limitar àquilo que é a imagem que nós temos, que talvez seja uma imagem que algumas pessoas agradem, né? Agradem algumas, outras não. Eu particularmente, eu acho que no campo é aquele cara que a gente fala marrento, né, mascarado e tal, mas o mascarado do bem, que é provocativo, faz o gol, faz aquele gesto que para mim não tem nada de tranquilo para mim, nada. Para mim, quanto mais aparecerem jogadores como esse, melhor para o futebol brasileiro. O futebol brasileiro tá chato, você não pode comemorar um gol que toma um cartão amarelo. Eu lembro dele, uma vez ele fez um gol e foi pegar um cartaz, porque uma menina levou, hoje tem gol do Gabigol, ele pegou o cartaz e tomou o cartão amarelo, quer dizer, é um absurdo, né? O peso de uma comemoração é o mesmo que uma entrada violenta, então assim, os valores estão invertidos, né? Eu acho que isso pro futebol é bom, essa marra, essa personalidade, esse jeito de ser, e que muitas vezes ele acaba perdendo um pouco de controle por tentar se colocar, e é uma coisa natural do ser humano, se colocar acima de eu faço gol, eu sou o Gabigol e não importa o resto. O que é difícil, porque se você convive num ambiente de grupo, um ambiente onde você tem várias pessoas ao seu lado, em determinadas ocasiões você tem que esquecer o seu eu e lembrar do nós, né? Eu acho que ele foi infeliz na final da Copa do Brasil. Na Copa do Brasil ganhou e ali era o momento dele comemorar junto com o time, estar presente junto com seus jogadores e tal. E no dia seguinte, olha, quero me pronunciar, eu quero falar com vocês. Aí sim, né, colocaria todas as questões que aconteceram, e eu conversei com o Júnior, né, o empresário dele, os diretores do Flamengo apertaram as mãos da mãe, do pai, deram os parabéns, já tinham programado para fazer uma renovação o anúncio da renovação de contrato, seriam 10 anos já tinham feito praticamente tudo e de uma hora para outra eles mudaram, né? Então ele se sentiu traído e com razão nesse aspecto, mas isso, como eu falei, o rancor, a mágoa ficou maior do que o sentimento e o respeito pelos amigos, né? Aqueles caras que muitas vezes faziam os passes para ele poder fazer o gol ou suportavam, ele fazia um gol lá e defendiam. Então acho que aí ele perde um pouquinho e aí entra na questão, como eu falei, que algumas pessoas não gostam. Eu particularmente não gostei dessa atitude. Mas como eu falei, seria leviano da minha parte entrar muito no lado pessoal, porque eu não conheço o Gabigol, né? Sim. Mas eu acho que nesse aspecto, eu acho que ele exagera um pouquinho mais, mas faz parte do personagem hoje, né? Você tem as redes sociais e elas são insaciáveis, né? Elas precisam de algumas coisas para poder sobreviver. E os jogadores de hoje tiram proveito disso. É verdade. O Zé, campeão da Copa do Brasil contra um time do Filipão, foi lá em 95, voltando um pouco. A gente vai e volta. Esse foi porrada. Esse foi difícil, né? Foi muito difícil. Primeiro aqui em São Paulo, nós ganhamos acho que 2-1, gol do Marcelinho de falta, e depois lá existia, o Felipão pilhava muito os times dele, né, em relação a criar um clima pesado de tipo argentino, né, que eram jogos bem duros e jogos bem físicos, né, até pela característica do time do Felipão. Pra você ter uma ideia, para entrar no campo para aquecer, nós tínhamos esse costume, Toninho Oliveira, né, mais conhecido como Toninho Camarão, ele levava e aquecia dentro de campo, para nós sentirmos a atmosfera, para ver como é que tá o campo e tal. E quando nós fomos entrar, assim, os seguranças não deixaram. Não, ninguém vai entrar, é proibido e tal. Aí nós voltamos pro vestiário, não deixaram a gente entrar. Veio Bernardo, Vitor, Célio Silva e tal, ninguém perguntou nada, já chegaram dando voador em todo mundo e entrando no campo, e cai segurança para cá, cai segurança para lá.
Aí aquece, durante o jogo pancadaria, assim, de entradas violentas, não tinha VAR, né? Então você tinha que ficar olhando de um lado para o outro, que aí vinha soco, vinha pontapé e tal. E aí no finalzinho o Marcelinho consegue fazer um gol. Aí quando ele faz o gol, o jogo do Grêmio muda. Era todo mundo pegar o Marcelinho. E aí nos ajudou um pouco, porque você olhava para os caras, o Arilson, que eu tinha jogado com ele na seleção, eu vou matar o Marcelinho. Eu falei, Arilson, para, meu. Fica, não, eu vou matar. Aí você tinha o outro também, todo mundo queria pegar o Marcelinho. Isso tirou um pouquinho a concentração deles, mas como título foi sensacional. Se eu não me engano, eu não sei agora, né, porque é muito tempo, era uma das maiores audiências do SBT, na história do SBT. Foi bater o recorde. E daquele dia em diante, daquele título em diante, os clubes começaram a entender que era muito mais fácil, entre aspas, você ganhar a Copa do Brasil e ter o direito a Libertadores do que você ganhar o Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque o São Paulo tinha batido 92, 93, né? O Barcelona tinha conquistado o Campeonato Mundial e a Libertadores, então todo mundo começou a ver que o que o São Paulo fez em termos de projeção e tal, era possível, e a Copa do Brasil era um meio mais rápido, então aí ganhou uma outra proporção, né? Aliás, esse é um aspecto interessante. O brasileiro, o futebol brasileiro não olhava muito para a Libertadores, né? Não. Passou a olhar depois do São Paulo. Depois do São Paulo. O São Paulo é o grande responsável por essa onda essa mudança de pensamento. O São Paulo, quando conquista a Libertadores, quando conquista o Mundial, mostrou para os times brasileiros que eles poderiam mudar a sua importância dentro de um cenário de futebol limitado aqui e internacional. O respeito, mas eu acho que assim, abriram portas, né, para você entender, você tinha condição de, agora eu sou campeão mundial, vamos negociar um novo contrato, eu sou campeão da Libertadores, vem cá, eu quero mais umas possibilidades melhores, né, melhores condições. Então isso tudo gerou um ganho enorme para o futebol brasileiro, graças ao São Paulo. Antigamente você não tinha isso, até porque os times argentinos eram muito fortes, os uruguaios, não se jogava tanto futebol, era guerra, né? Era guerra. Então os times brasileiros, depois do São Paulo, entenderam que era possível, né? E isso, aumento de salário não é nem perto do que... Não. Se você jogasse hoje, Não, é difícil. Hoje em dia, o moleque chega no profissional faltando 2 anos ainda para acabar o contrato, né? Porque com 18 anos eles fazem o contrato, fora o contrato de gaveta que existe antes. Jogam uma partida, dependendo, se eles jogarem bem, já sentam com a diretoria para renovar, para aumentar a multa. Então o menino já que ganhando de 80 mil, 100 mil, porque muitas vezes eles ganham isso, e já renova com 6 meses de profissional, já renova para ganhar 300, para ganhar 200, porque eles já projetam a multa, né, pela forma como é o contrato e a nossa legislação. Então você imagina, né? Na minha época, e aí é a evolução natural da vida, e pelo amor de Deus, não é inveja, não é nada disso, eu não tenho nada contra. Você tinha que jogar 3 meses para provar que você tinha condição. Desses 3 meses, eles renovavam por mais 3 meses. Então, são 6 meses de contrato. E se você fosse bem, aí eles completavam com mais 6 meses de contrato, resultando em 1 ano. Né? Aí foi mudando um pouquinho. Depois, quando voltam os jogadores de 94 da Copa do Mundo, começam a fazer alguns contratos melhores, né? Começam a serem feitos contratos melhores por conta deles, e aí eles entendem que precisam mudar. E foi quando eu deixei de ser amador, né? Porque o meu salário era de amador, para ser um jogador de futebol profissional. Mas não é que eu ganhava também absurdo. Eu ganhava assim, eu ganhava R$1.000 e eu passei a ganhar 4 mil, 5 mil. Tanto que vinha lá, saldo devedor, porque a gente ganhava bicho, então eles descontavam premiação, descontavam tudo, a gente ia pagar imposto, vinha salário, vinha R$1.000. Dos 4 vinha 1.000, vinha 600, vinha 400. Então era bem complicado, era diferente. Tinha que matar um zoológico por dia, não era... Eu ia falar um leão, não é um leão. Não, era um zoológico, porque você tinha competição. Não tinha essa tranquilidade que você tem hoje de você ter uns 5 anos de contrato ganhando 500 mil por mês. 4 anos de contrato ganhando 400 mil, 200 mil, 300 mil, que é um ótimo salário. Não, você tinha que mostrar ali para o treinador que você estava afim de jogo, porque senão ele não te colocaria para jogar. E aí você perde o contrato, e naquela época a lei não era a Lei Pelé. Você acabava o contrato, você permanecia sendo propriedade do clube.
Então você chegava lá quantas e quantas vezes? Eu chegava no final de férias, né, de fim de ano, e voltava para me apresentar, tinha 2 grupos. O grupo que ia viajar e o grupo que ia ficar treinando lá no clube para ver se encontrava clube para poder disputar o Campeonato Paulista ou regional, para ver se ia ter um campeonato, né, brasileiro depois. Você tinha que jogar bem o Campeonato Paulista para jogar um brasileiro, para encontrar contrato para o brasileiro. O contrato de 5 anos hoje, para alguns faz meio mal, né? Acho que quase para todos. Quase para todos. Na grande maioria. Nenhum jogador hoje dificilmente vai aceitar um contrato de cláusula como é que fala? Que eles falam por rendimento. Ninguém. O Paulo Nobre tentou fazer isso. Aliás, o Paulo Nobre é um dos maiores presidentes da história do Palmeiras, ele que mudou a história do Palmeiras. Tentou fazer isso e ficou sozinho. Porque se o jogador não aceita, o clube que está aqui, que é o grande rival, pô, ele não quer, então vem cá, eu te ofereço o que você deseja. É um canibalismo. Foi assim, não tem... Você perde um pouquinho aquela questão... Eu gosto muito da frase do Muricy, né? Que o Muricy fala, pô, vou ter que motivar o cara. Motivar um marmanjo de 30, 20 e tantos anos de idade, pai de família, ganhando não sei quantos milhões por ano. Eu ainda tenho que motivar o cara, entendeu? Pelo contrário, o cara tem que ser profissional ao extremo, tem que dormir bem, tem que se apresentar em ótimas condições, tem que ser profissional na hora do jogo, tem que jogar 90 minutos, até porque hoje com os controles, né, que existem por causa daquelas coisas, uma medição, né, que eles têm aqui, né? Muitas vezes a gente vê o cara com um negocinho, tipo um coletezinho, um coletezinho, né? E tal, mas ali pega tudo. Então pega a intensidade da corrida, quantos quilômetros, quantos metros, se foi, se não foi, se você conseguiu fazer o número esperado. Então assim, o cara tem que ser profissional. E com esse salário, muitas vezes, o cara... Se eu não jogar, tá bom. No final do mês tá pingando 400 mil, 300 mil, 5 mil de bicho ou 10 mil de bicho que eu ia ganhar nesse jogo, não vai fazer falta, porque é a somatória, né? Porque hoje mudou a forma de premiação. É por objetivo, né? Então, você ganha a Copa do Brasil, 10 milhões você divide em 30 pessoas, 40 pessoas, então vamos lá, você jogou 10 jogos, 100 minutos ou 10 minutos, você vai dividir nos prêmios. E tem gente que ganha 10 mil, tem gente que ganha 100 mil, tem gente que ganha 150 mil. Não vai mudar a vida deles, né? Entre aspas. Se ele já tem um contrato de praticamente 4 milhões e 800, 5 milhões e 200 por ano. Se um cara hoje ganha 400 mil por mês, aí quando você fala, e você lê no jornal lá, 2 milhões e meio, é limpo. É aquele valor já que ele está ganhando limpo. Então, você imagina a cabeça do jogador. Eu acho que sim. O futebol ganhou uma dimensão, Nicilo, desproporcional àquilo que é a realidade do país. Você tem, hoje eu estava lendo, estava vendo lá, a Globo já vendeu, acho que 1/3 do patrocínio do Campeonato Brasileiro para os próximos anos, ou para o próximo ano. Ela já faturou quase 2 bilhões e 600. É muito dinheiro. Para a nossa realidade de R$ 1.500 de salário mínimo, é muito dinheiro. Né? Então isso não é irreversível, porque você tem muitos negócios juntos atrelados a isso. Então é difícil, você vai cortar? Você não pode cortar porque você tem que pagar o salário do jogador. Por que ninguém reclama dos estaduais? O calendário, mas ninguém deixa de jogar os estaduais, especialmente, por exemplo, de São Paulo, que é o mais complicado, é o mais difícil e é o que paga mais. Por que você você reclama tanto e por que você joga? Porque você tem um valor altíssimo a receber e esse valor você vai pagar os seus jogadores. Bons jogadores, a cota. Então, eu acho irreversível. Fora agora as bets, né, que estão chegando, tem as redes sociais também, as mídias, né, sociais, que você tem um ganho maior. Então, o jogador consegue ganhar Instagram, X, TikTok, né, tem tudo isso. O problema é você focar... E dá tempo de jogar bola. Isso que eu ia falar. O problema é você focar na sua profissão. O jogador, tem muito jogador que acaba o jogo, antes do jogo posta, tô chegando, vou tirar foto, acaba o jogo, nem toma banho e tira foto e já posta para falar que foi uma luta, foi uma dificuldade e tal, e a profissão dele é essa. E quanto mais, e hoje em dia, né, o futebol evoluiu tanto de uma maneira que o jogador tem que se preocupar apenas em jogar futebol. Ele chega no centro de treinamento, ele tem lá a suplementação, tem o café, treina, tem a prevenção, né, que eles treinam hoje
eles são obrigados a treinar, se eu não me engano, na maioria, 1h30 antes do treino, de começar o treino no campo, eles têm que estar lá para fazer a prevenção, tratamento e tal. Treino, come o seu almoço, né? Com a nutriçãozinha lá, com a nutricionista que faz exatamente você, come 500 gramas, eu como 200, tudo separado e tal. Dorme, treina de novo, suplementação, tratamento, depois vão para casa. É um tratamento, assim, fantástico. E jogam menos, não sei se você já reparou. Jogam 3 jogos, no quarto estão com dores, estão com... Tem o CK também, que não pode cobrar tem falta. Tem o CK, tem a plataforma, tem uma série de medições hoje, né? Mas aí você fala para ele assim no final do jogo, final do ano, você vai ficar fora da semifinal, final, porque você está cansado. Vê se o jogador vai fazer isso. Não vai, ele vai querer jogar. O Felipe Luiz falou uma frase que para mim foi fantástica nesse mundo do futebol, nesse mundo recente. Quando ele assume, ele falou assim, acho que foi no segundo ou no terceiro jogo, ele falou, o jogador de futebol só melhora jogando. Ou seja, ele tem que estar jogando sempre. Você lembra do Messi ter saído de muitos jogos? Poupado? Cristiano Ronaldo? Não. Neymar? Se você pegar a carreira do Neymar, se tirar as lesões, que ele apanhou bastante, algumas vezes por jogar ali de uma forma que chamava atenção e chamava os caras para bater nele, e outras não, se você tirar as lesões do Neymar, você vai ver que ele sempre jogou muito. Muito. Então... É difícil, é fácil e ao mesmo tempo difícil de entender, né? É verdade. Por que o Paulo Nobre, você disse aí que o Paulo Nobre foi o melhor presidente do Palmeiras? Eu acho que recente, eu não conheço muito a história do Palmeiras, confesso para você, mas aquilo que ele fez, hoje em dia é muito... eu particularmente acho estranho, né? Você tem um clube que está devendo 800 milhões, 1 bilhão, 2 bilhões, 1 bilhão e 700, 900 milhões, 500, a dívida de todos os clubes. Aí você fala assim, aí presidentes, candidatos a presidente, você tem 4, você tem 5, você tem chapa, você tem um monte de coisa. Você abre mão da sua vida, você abre mão de conviver com a sua família, você abre mão de tudo para ser apenas presidente porque você gosta, né? Só que aí você vai percebendo as ações assim, você gosta tanto, então faz o seguinte... se eu cometer algum erro aqui, eu vou pagar com os meus bens, porque eu não quero prejudicar o clube. Não, o dia que essa lei for... Acho que o Flamengo tem isso. Mas se isso existir, muitos caras... Você vai ver que a presidência, os candidatos, eles vão sumir. O que atrai tanto? O que o Paulo Nobre fez, para mim, eu acho assim, eu vou chegar lá. O que o Paulo Nobre fez para mim é um gesto de nobreza, assim, e de uma dignidade gigantesca. Ele viu... se o Palmeiras chegar num banco e pedir empréstimo, ele vai pagar, sei lá, 10%. Se eu pedir um empréstimo, eu vou pagar 3%. Então, peraí, eu vou ver o que vou ver o que é melhor para o clube. Então, eu pego aqui, vamos fazer um contrato, vocês vão me pagando tal coisa. Tá aqui, ó, modelo de gestão, modelo de administração. Pegou em nome dele o empréstimo. Pegou em nome dele o empréstimo. Quantas pessoas vão pegar o nome? Vão fazer isso? Ou podem fazer isso, né? Podem, porque ele tinha essa condição, mas ele poderia muito bem falar, não, vamos trabalhar com o clube, vira o clube. Aí ele fez isso. Então, assim, depois disso o Palmeiras mudou. Nos primeiros anos ele teve uma certa dificuldade, se não me engano, no primeiro ano, ele assume em 2012, 2013, acho que quase cai e tal. Depois ele entende, vai pegando a experiência, porque é um cara de negócio, de business, e o Palmeiras foi sozinho. Eu conversei com... eu brinco muito, e é um amigo e irmão que eu ganhei nessa nova profissão, chama Dimas Copedê, trabalha lá na ESPN, e eu falei para ele um dia, eu falei assim, pô, como é que tá essa administração na época ainda, acho que do Paulo Nobre e tal, como é que tá o negócio lá e tal, depois Paulo Nobre sair vai ser feio. Eu falei assim, não, Zé, Paulo Nobre deixou tudo pronto, é só o presidente não inventar o próximo presidente, é só não sair do trilho, só não ser louco, senão ele vai ficar, e é o que nós estamos vendo, né? O Gagliotti, que seguiu a risca, fez as suas opções, mas manteve um padrão de administração. A Leila também, né? Dentro de um trabalho com a sua questão de diretoria, departamento de futebol, financeiro, administrativo, com o seu treinador, né? Com o Abel. Então, é um trabalho que é muito... eu acho que os resultados foram ótimos nos últimos anos.
Mas você não pode esquecer, né, lá atrás que teve um cara que deu o pontapé para isso. E eu acho que assim, é uma grandeza enorme. É a mesma coisa o presidente do Fortaleza, o Marcelo Paz. Marcelo Paz. Sensacional o trabalho que ele faz. Sensacional. Um clube que tem as dificuldades que tem o Fortaleza, todos nós sabemos aqui, em relação do eixo Rio-São Paulo. Ele consegue estar entre os tops do Brasil nos últimos 4 anos de forma fantástica, jogando contra River, jogando contra Boca e ganhando desses caras, entendeu? E com trabalho, pés no chão, com uma ótima administração, com a capacidade gigantesca de analisar jogadores para você fazer as contratações e montar o seu time. Então, nós temos aí grandes exemplos, mas que precisam ser seguidos, eu acho. Né? Mas o Brasil ainda está engatinhando em relação a isso. Acho que os clubes nos últimos anos, nesse ano, acho que foi um campeonato muito equilibrado, foi um campeonato sensacional em relação ao equilíbrio, pelo que aconteceu durante o ano todo. A projeção, eu espero que nos próximos anos, que essas dificuldades, né, em relação à disputa sejam, vamos assim, que os clubes consigam se organizar para ter esse equilíbrio maior, né? Para não ficar entre para não 3, 4 forças, né, e tal. Eu acho que o Brasil tem essa possibilidade. Então, eu acho que o Paulo Nobre foi um marco dentro da história, não só do Palmeiras, mas também do cenário nacional, porque ele serviu como exemplo, né? A única coisa é que são poucos que têm a condição financeira para fazer o que ele fez. Sim. Né? Mas eu acho que os exemplos positivos, ele deu. E o que você falou, né? O que leva a isso, o presidente hoje de clube, ele dá entrevista, ele é celebridade, ele dá autógrafo, ele tem poder, né? Porque ser presidente de clube hoje abre portas que, se ele não fosse, jamais seriam abertas para ele. Então, isso é uma coisa que acaba contagiando, né? E a vaidade do ser humano, ela é muito grande, né? A gente já nasce com essa vaidade e alguns, elas afloram, eles precisam disso e outros não, né? Então, infelizmente, o futebol hoje tem esse lado que muitas vezes o presidente acaba querendo se tornar mais importante do que a instituição, né? Você tem uma história e é identificado muito com o Corinthians. Sim. O que você acha dessa administração do Corinthians, esse processo impeachment, tira o presidente, não tira o presidente, esse resultado no campo que veio a partir das contratações no meio do ano, com Memphis e companhia? Eu acho que assim, é uma situação bem delicada, né? Você não pode falar dessa nova gestão sem mencionar a antiga, né? Porque essa nova gestão tem que administrar uma dívida de 2 bilhões. E não é fácil. Você chega assumindo uma dívida de 2 bilhões deixado por 16 anos, né, da gestão do Andrés, do Ilho, Roberto, o próprio senhor Mário Gobi e tal. Eu falo senhor porque é pela educação, né, com o senhor Mário Gobi, não é nada pejorativo. Não, sim. Então, assim, é um conflito, né? Uma coisa muito difícil. Eu acho que, assim, o Augusto, eu acho que o principal erro do Augusto para mim foi o seguinte: quando ele assume, ele faz as promessas de campanha, que é natural, todos fazem. O Duílio falou que ia pagar a arena, né? Que não, tem um plano de pagar a arena, quer dizer, é uma coisa absurda. Não pagou durante tantos anos que estão no poder, vão pagar uma semana antes da eleição. Aí a gente vê a dificuldade e o desespero, né? Quando ele assume, não, vou fazer um choque de gestão, vou reformular o time e tal. Ele assume, ele manda 13 jogadores, se não me engano, 13 ou 16 jogadores embora. Não tem um elenco plausível de boa qualidade para poder disputar o campeonato. Faz as contratações que são contratações que não deram certo, mas já se sabia que não ia dar certo. De 8 contratações, apenas o Ranieri, se não me engano, foi aquele cara que estava ainda em projeção, mas era o que conseguia se destacar, porque os outros não conseguiram ir bem. Aí repete os mesmos erros das diretorias do passado, né? Então, assim, eu, na minha opinião, como um presidente que acaba de ganhar uma eleição e fazer promessas como ele fez, vem cá. Aí ele tem a Gaviões do lado dele, porque a Gaviões o apoiou durante as eleições, e uma série de outros torcedores, né? São 33 milhões, se não me engano, 30 milhões. Vem cá, a gestão é o seguinte: eu vou fazer, se é o choque de gestão, então eu vou fazer aquilo que não fizeram nos últimos anos. Dívidas com os empresários, 217 milhões. Dívida com a Caixa, não sei quantos milhões. Projeção de pagamento, né? Porque até hoje ninguém sabe. Você sabe o valor, mas você não sabe como foram feitas as parcelas. Os contratos mudaram várias vezes, né? Se de 700 milhões com os juros e com o prolongamento da negociação ele foi para 1 bilhão, ninguém sabe. Então tá aqui,
o contrato com a Caixa, o contrato com os estádios, para ele abrir realmente aquilo que era o Corinthians na parte financeira. E ele falou assim, olha, quando eu estava entrando, eu imaginei e projetei uma coisa, mas eu não vou conseguir fazer, porque olha a forma que eu encontrei o clube. Então, assim, ele tirava um pouco, acho que a responsabilidade dele, das promessas que ele fez, e teria um ambiente mais sadio, entre aspas, um pouco mais tranquilo, porque ele iria mostrar para as pessoas o que de fato realmente ele encontrou. Mas ele não fez isso. E aí eu acho que isso foi contra as projeções que ele havia feito. Depois teve os problemas com o Rubão, agora tem esse problema de impeachment, conversando com as pessoas. Às vezes a gente dá não é opinião, você explica e as pessoas acham que você está dando opinião, não é isso. O problema do impeachment é a questão da vai-de-bet, é o inquérito policial, talvez o inquérito policial não foi... não acabou, então você não poderia fazer isso e tal. Mas a questão pelo menos é o que eu me informei, que fui ver, que existe uma lei geral do esporte hoje, que ela mudou e alguns ritos precisam ser respeitados, né? Tempos, prazos e coisas que o próprio Augusto sabe, porque ele já tinha feito a sua defesa, já tinha feito tudo, ele já sabia, porque ele também havia feito o processo de impeachment do Roberto, e esse processo de impeachment pode ser que ele não seja impeachado, né, como a pessoa fala, porque ele pode ser a votação, chega na votação, os sócios falam, não, deixa ele continuar aí, como foi feito com o Roberto. Roberto chegou até esse ponto e na votação ele permaneceu no comando do Corinthians, como presidente. E pode acontecer com o Augusto também, né, os sócios entenderem que não seria bom o Corinthians não ter um presidente. Embora também eu acho que se ele sofreu impeachment ou não, o que vai acontecer? Se ele vai continuar no clube, ele vai continuar mandando, não acredito que ele saia da presidência. E se ele não sair, se não ter o impeachment, ele também vai continuar lá. É uma situação meio delicada nesse sentido, porque as pessoas acham que... As pessoas não, a gente sabe que existe muito interesse ali, as questões políticas, né? Pelo que eu vi e pelo que eu li, as próprias pessoas da situação que pediram esse impeachment, não foi nem a oposição, foi o pessoal da situação, foram amigos dele que compartilharam com ele e tal. Então, assim, eu acho que o Augusto está fazendo as mesmas coisas que os outros fizeram, que o Andrés fez, que o Duílio fez, que no momento de dificuldade, não importa a dívida, vamos lá, contrata, joga e depois a gente discute. Em determinados aspectos, é melhor você administrar e tentar pagar a dívida na Série A do que na Série B. O dinheiro é bem mais curto. Mas eu não vejo tanta diferença como é que fala? Das administrações antigas, não. Eu acho que é tudo igual, se repete. Essas contratações todas, com o time devendo um monte, claro que deu resultado, porque o time chegou a Libertadores. O quanto isso pode impactar lá na frente? Se eu não me engano, ainda tem transfer ban, tem uma série de coisas que podem acontecer. O Corinthians, se eu não me engano, está com as contas bloqueadas com a dívida do André Cury. O André Cury já entrou de novo porque parece que houve uma fraude nos contratos. Tem todas essas confusões jurídicas aí que podem atrapalhar, né? Se você não tiver uma boa condição financeira, uma saúde financeira, você vai ser obrigado a fazer o quê? A repetir a mesma forma? A continuar a fazer com que a dívida cresça e você não consiga sanar essa dívida, e o clube nunca vai ser um clube sadio financeiramente para poder montar um planejamento e ter um planejamento que o clube possa honrar com seus compromissos sem ter que ficar pedindo dinheiro para empresário, sem ter que assumir dívidas com outras pessoas, né? E sem ter que ficar pedindo para a torcida para assumir as contas, né? A irresponsabilidade que foi deixada para trás. Acho que o torcedor corintiano já paga muita coisa, né? E agora tem, através dessa vaquinha, né? Tem demonstrado um amor gigantesco pelo clube, né? O que você acha dessa iniciativa da torcida? Eu acho que a iniciativa é fantástica, mas pelo lado sentimental é fantástico mesmo, né? Para os torcedores, para as pessoas que pagam, acho que sentirem, tô ajudando o meu clube, isso é fantástico, sensacional. Agora, se você for para o lado racional, né, e pensar no que não era para acontecer isso nunca. Porque isso mostra uma incapacidade administrativa gigantesca, né?
Quer dizer, eu vou lá, assumo, faço dívidas, faço um monte de coisas e alguém paga. É isso. Quem é o melhor? Quais são os grandes volantes do Corinthians? Quem é o Zé Elias Desse grupo? Desse grupo. Eu acho que não tem muito com as minhas características, não. Tem o Martinez, né, que é o cara que pega bastante, mas eu acho que com a bola eu era um pouquinho melhor que ele, jogava um pouquinho mais, na minha modesta opinião. Eu acho que é tempos diferentes. Eu vejo muito aí o pessoal falando jogador box to box, área a área, tal. Eu fazia isso já. Eu, Bernardo, os jogadores daquela época já faziam isso. O Galo no Santos, você pega aí Luiz Carlos Goiano no São Paulo, pô, Mazinhos, César Sampaio. É só lembrar do gol que o César Sampaio fez contra o São Paulo, né? Eram jogadores assim fantásticos. Eu acho difícil me encontrar aí nesse meio. Eu gosto muito do Bidon. Gosto muito desse menino. O menino, para mim, é fantástico. A calma, a tranquilidade. É um menino que está em processo de crescimento físico, né? Então, daqui a pouco ele vai ganhar um pouco mais de massa muscular e tal. E vai ser... Eu acho só que ele vai ficar pouco tempo no Corinthians, que ele vai ser vendido pela necessidade do clube e pela qualidade que ele tem. Mas, assim, eu gosto bastante dele. Se ele puder ter um pouquinho mais de pegada como tem o Martinez, né? Talvez ele consiga... eu consiga me enxergar um pouquinho nele, mas é que eu sou suspeito que ele é perna esquerda, né? Então é natural eu puxar um pouquinho mais para isso. E o Carrillo, para mim, é fantástico. O cara joga muito bem, mas é um meia, não é um volante. Não é um volante. E no Brasil, cara, nessa posição, para a seleção brasileira? Eu acho difícil, acho bem difícil. O Pablo Maia começou muito bem. Tem bons jogadores, mas eu não vejo, me comparando, né, as minhas referências assim, eu acho bem difícil. O Alisson, quando estava jogando no São Paulo, antes de se machucar, estava jogando muito nessa posição, estava jogando muito bem mesmo, marcava, saía para o jogo e tal. Tem ótimos jogadores, mas é que as minhas referências são outras, né? São outros tempos, tal, mas eu acho que o Brasil precisa voltar a produzir. Você falou de volante, eu vou te perguntar qual é o grande lateral direito que nós temos? Não tem. Qual é o grande lateral esquerdo que nós temos? Qual é o grande camisa 10 não que tem, a gente tem? Não tem. O grande 9? Não tem. Eu conversando com o Romário agora, né? A gente, durante o jogo, conversa bastante, né? Porque não é mais jogo, é jogo de brincadeira e tal. Aí ele falando, né, sobre o Brasil hoje ter que ir na Argentina para comprar camisa 10. Nós temos que ir ao mercado exterior para comprar atacantes. Você vê o quanto é difícil, né? O quanto é difícil para nós hoje encontrarmos jogadores que nós podemos comparar com aquilo que era do passado. Mas é nostálgico, não é isso? Mas são referências que nos levaram a títulos importantes, né? E a gente está sem essa referência. O Vinícius está construindo essa referência agora, o Rodrigo também está construindo essa referência, mas faltam outros jogadores, né? A gente ainda vai ter a Neymar dependência? Claro, se o Neymar voltar para essa próxima Copa? Eu acho que tem. Eu acho que vai ter. Primeiro pela personalidade do Neymar, porque ele é o cara que gosta da bola. Ele vai ver que tá difícil, ele vai lá, pega a bola e sai driblando, e aí ele consegue quebrar as linhas de marcação e abrir o jogo para todos os outros. E depois, porque nós não estamos acostumados, nós não construímos um ambiente propício a jogar sem o Neymar. Nós não criamos isso. É aquela história, lembra que eu te falei do diamante bruto? Deixa o diamante bruto, deixa ele fazer o que ele quiser, ele pode fazer. Nós tratamos dessa forma o Neymar por merecimento, porque ele é diferente mesmo. É um cara genial para mim, gênio, craque do futebol, mas ao mesmo tempo a nossa forma de tratá-lo fez com que nós não tivéssemos a possibilidade de dar ou de criar outros jogadores para não sermos tão dependentes dele. Mas a seleção está um ano sem o Neymar, passou um ano. E você vê como funciona. E não criou. Não criou. E não vai criar, Ciro. Não vai criar. Eu não acho que vai criar de um ano para cá. Eu acho que isso aí é um processo que demora. Aí, como eu já falei, o processo da base, de descobrimento de grandes jogadores. Tem o Estevão agora, que para mim é um grande jogador, mas que precisa se provar ainda em relação às dificuldades que ele irá encontrar daqui para frente. Ele fez 6 meses, um ano de Campeonato Brasileiro. Nós não sabemos se o ano que vem ele repetiria a mesma coisa. Por quê? Porque já deixa de ser surpresa.
Então os times já se preparam, já sabem como vão jogar. Ele teve dificuldades em determinados jogos. Então, assim, a gente não sabe. É só ver o que está acontecendo com o Endrick. No Real Madrid, aqui no Brasil, conseguiu jogar. Quando ele sai do Brasil aqui, ele já não era mais o Endrick que decidiu o campeonato para o Palmeiras. Era o Endrick com uma certa dificuldade, porque a gente estava vendo ele dando porrada em zagueiro ao invés de fazer os gols que ele tanto fazia e que fizeram o Palmeiras e transformaram o Palmeiras em campeão brasileiro. Então tem muitas coisas dentro de um processo de um menino de 17 anos até os 23 que vão determinar se ele vai ser o grande jogador ou se ele vai ser o bom jogador, né? Porque esse processo eu acho que o Neymar conseguiu passar com tranquilidade. Porque o cara não... Pode ir, vai fermento. Mas isso aqui tá bom. Tá, gostou? Charcutaria Maturar. Se quiser, depois eu passo o meu endereço lá. Vai levar esse kit e depois eu vou falar com o Remo, vai te mandar mais. Depois ele te manda mais. Gostou, né? Bom, muito bom o produto, né? Bom, muito bom. Isso é inspirado na Itália, onde você jogou, inclusive. São raízes italianas. Essa é a Copa, né? Esse processo, é a Copa, mas é o processo da charcutaria. Tem muitas coisas aqui. Boa. Passou bem na Itália? Passei. Lá foram 4 anos de construção de carreira, de vida e de amizades, né? Eu tenho mais amigos na Itália do que aqui, né? Em relação ao futebol, né? Legal. É verdade? Mais amigos italianos do que brasileiros? Eu tenho, assim, as pessoas se enganam de achar que no futebol somos todos amigos. Não existe. Eu pergunto para você, um ambiente competitivo você vai encontrar amizade? Um ambiente competitivo você não encontra. Você pode ter um ou outro que aí você tem que casar com os teus valores, princípios, família, tal. Você convive, né? A convivência te dá tranquilidade, mas não te dá confiança para você chamar para ir para casa, para dividir a família, entendeu? Existem aquela coisa de casamento de confiança. Isso no futebol é muito difícil. Até porque você fica pouco tempo, muitas vezes, nos clubes. Você fica 1 ano, você fica 6 meses. Não dá para você criar raízes. Quando você cria esse laço, é para a vida inteira. Por exemplo, eu tenho amizade com o Paulinho Kobayashi, que é o cara que, a hora que ele precisar me ligar, ele sabe que o meu telefone está à disposição dele. Maurício Copertino. Tenho... aqui no Brasil, por exemplo, tem o Edu Dracena, sabe? Por 16, eu joguei futebol durante 26 anos e profissionalmente 16. São poucos os... Não encheu a mão. Não enche a mão, né? Você tem alguns outros que você pode... O Ávalos, sabe? Que jogou comigo no Santos, também um cara sensacional e tal. Mas assim, tem Bernardo, que jogou comigo no Corinthians, né? Tem algumas pessoas, mas não o suficiente para você falar, pô, eu sou repleto de... Eu tenho poucos amigos, eu posso falar que tenho poucos amigos, mas são amigos que... Verdadeiros, entendeu? Que se eles precisarem de mim a qualquer instante, eles podem me ligar e eu sei que se eu precisar deles, eles vão me ajudar o tempo todo. Você falou uma coisa interessante, tem grupo que é vencedor, mas não necessariamente é um grupo unido, né? Sim. Para você teve... Qual foi o grupo mais difícil? Assim, em termos de relacionamento mesmo. Você via a panela ferver? Eu tive a felicidade de jogar em grandes clubes, assim, nesse sentido. E um ambiente fantástico. É lógico que tem um ou outro que sempre tem um problema, que acontece, é natural, mas aí na nossa época era diferente de hoje. Resolvia dentro do vestiário, às vezes com uma porrada aqui, um xingamento ali, aquele carinhozinho na orelha, tal, que tinha muito isso, né? Mas assim, resolvia ali, pronto, e acabou. E o cara que tentava ser diferente, ou trair, ou X9, sofria, não tinha espaço, né? Os próprios jogadores o colocavam para fora. Hoje é o contrário. Hoje é mais difícil. Né? Mudou muito esse perfil, né? Não, mudou muito o perfil porque hoje mudou quem faz esse tipo de trabalho. Hoje não é mais o jogador, quem faz esse trabalho é o empresário, né? O jogador conta para o empresário vai lá, liga para o diretor, ou senão começa a soltar notas, coisas assim que na imprensa que você tem que... Os mais experientes conseguem entender como é que funciona e tal, mas a torcida não, os caras que leem o clique, né, a necessidade do clique e tal, muitas vezes acabam perdendo um pouquinho nas entrelinhas. E aí o jogador tá na dele, foi meu empresário, foi o assessor, e aí cada um na sua, e eu respeito, porque o mundo do futebol vive dessa forma e é o mundo que a gente vive e faz parte, não tem problema nenhum. Então mudou muito, né? É difícil. E ninguém se arrisca mais, ninguém. Não tem, né? Ninguém mais vai ficar batendo de frente para perder um contrato de 4 anos.
Ninguém mais. Você acha que alguém vai querer criar confusão para perder esse contrato de 4 anos, ganhando 400 mil, 300 mil, 200 mil por mês? Só os caras foram loucos. Hoje virou... hoje não um tem jogo mais. particular, de interesse particular. Sim, cada um vê o seu, trabalha em propósito, a princípio, propósito do clube, né, do time, e é natural isso, porque tem que ser, porque o cara tem que ser profissional, se não for profissional ele está fora. E isso é fato, porque existem os controles hoje que é impossível o cara enganar, não tem como, né? Então, é aquela história, vamos lá, pronto, acabou, faz o seu, eu faço o meu aqui, vamos ver se lá no final tem um bom resultado. Tá certo. Treinador que mais te ensinou, com quem você mais aprendeu? Eu aprendi muito primeiro, assim, né? Eu tenho que fazer um agradecimento ao Márcio Araújo, né? Márcio Araújo foi o grande responsável em 15 dias de me indicar ao Mário Sérgio. Se não fosse ele, provavelmente não estaria aqui. Então, o Márcio Araújo, para mim, um cara que eu aprendi e tenho amizade com ele até hoje, é aquele cara que eu te falei, que a gente fica muito tempo sem se ver, e aí quando nos encontramos é conversa, dá risada, é conselheiro, é amigo e tal. E o São Paulo hoje, ele está no São Paulo de novo, sim, como coordenador da base. E ele era mais ou menos da tua posição, né? Era volante, colocou o Falcão no banco, né, na época e tal. Ele é um cara que me ensinou muito em relação a comportamento, a tratar os outros da mesma forma, sabe? Não instituir panelas dentro de vestiários, que existe isso, e quando ele chegou no Corinthians, ele foi o grande responsável por isso. Mas eu tive vários, né? Cada um com as suas características. Por exemplo, o Mário Sérgio, estrategista, demais, um dos grandes estrategistas. Hoje, porque o Abel faz isso, porque fulano faz isso, porque fulano faz isso. O Mário Sérgio colocou o Rivaldo para marcar o Casagrande em pleno Maracanã como zagueiro. E falou, Rivaldo, você vai jogar livre, porque quando você roubar a bola do Casagrande, ninguém vai te marcar. E foi exatamente isso que aconteceu. Todo mundo, é louco? Não, vai lá. Então era estrategista ao máximo, assim, sabe? Então isso era fundamental, além da gestão, né, que ele tinha com os jogadores, uma gestão um pouco mais forte, mais dura, mas ele tinha o controle do time. Aí depois tem o Vanderlei, que para mim um dos grandes caras em relação a percepção de ambiente, percepção de jogadores, assim, sabe? Ele conseguia detectar exatamente todas as coisas que se passavam dentro do vestiário e resolvê-las assim de forma mais rápida possível, e as mudanças de leitura de jogo durante os 90 minutos. Tem um treinador que mudou a minha carreira, que foi o Jair Pereira, né? O Jair Pereira para mim foi muito importante, porque no primeiro trimestre, né, primeiro Campeonato Paulista o Campeonato Paulista de 94, eu quase fui mandado embora, quase pegaram ali e me rotularam como jogador violento, jogador briguento e tal, e eu segui as ordens, né, porque o Carlos Alberto Silva fala, meu jogador, meu volante tem que marcar, tem que chegar, e um menino de 16 anos, 17 anos, com a concorrência, o treinador fala, faz isso, é lógico que eu vou fazer, né, mas eu errava também, porque eu reclamava muito com a arbitragem, então tomei muito cartão amarelo de reclamação, e as pessoas associam reclamação à entrada forte, e não era. E aí o Jair Pereira, quando vem no Campeonato Brasileiro, ele fala, garoto, vem cá, primeiro treino, 10 bolas, chuta. Aí chutei, na última bola ele colocou na marca do pênalti, eu vim forte, fechei o olho e pá, dei aquela porrada. Ele falou assim, futebol não é jeito, não é força, é jeito, é inteligência, raciocínio, você é bom jogador, eu vou te ajudar. E aí mudou isso tudo, né? Tanto que em 94 eu ganho o prêmio como melhor jogador na posição, né? No Campeonato Brasileiro, difícil, batendo recorde, porque até então o Mauro Galvão havia conquistado o melhor da posição em 79. De 79 a 94 nenhum menino tinha ganho, né? E eu conquistei isso graças ao Jair, né? Fui convocado para a seleção brasileira, então o Jair para mim foi muito especial nesse sentido, pelo cuidado que ele teve comigo. E o último treinador foi o Didi Simone, na Itália, um senhor que estava acima do seu tempo em relação a tratamento, a simplicidade, ao dia a dia, a lidar com grandes estrelas, porque ele que dirigiu, vamos dizer assim, o Ronaldo, né? Quando o Ronaldo chega à Inter de Milão, mas de uma forma muito simples, sabe? Posicionando seus jogadores, falando linguagem e tal. Então isso para mim, ele me ensinou muito, né? Nesse sentido de você sendo simples, você também pode conquistar as coisas, né? Você não precisa encher um monte de coisa, porque aí simplicidade acaba conquistando muito mais, né? E isso acabou sendo mais ou menos o seu perfil, né?
O que ele te indicou era mais ou Sim. menos o seu jeito de ser, né? Eu sempre, assim, Ciro, eu tive, primeiro, os exemplos dos meus pais, né, no sentido de não beber, não fumar. Meu pai me cobrava no bom sentido de responsabilidade, então eu sempre tive essa responsabilidade minha. Não é que meu pai impôs, você vai ser jogador, você vai fazer. Não, eu tinha essa questão de ter a responsabilidade. Depois eu convivi muito com o meu avô até 87, né, durante 11 anos, né, vamos dizer assim. Eu tinha 11 anos quando ele faleceu. Mas ali era um convívio muito de pai e filho, né? Mesmo ele sendo meu avô, me chamava de filho, era o único. Ele tinha 10 netos, 12, 8, 10. Ele tinha acho que 12 netos, e o único neto que ele chamava de filho era eu. Então, assim, ele sempre falava para mim: olha, você não é diferente de ninguém, você é igual a todo mundo. Então, trata todo mundo com respeito, com educação, porque você vai ser tratado dessa forma. E eu cresci com isso, sabe? Cresci, a educação dos meus pais também. Então, assim, eu não me vejo, nunca me vi diferente de alguém, simplesmente pelo fato de eu ser jogador de futebol. Eu sempre tratei todo mundo com a mesma educação, respeito. Então, pra você ter uma ideia, quando eu me apresentei para minha esposa, prazer, meu nome é Elias. Eu não falei que eu era Zé Elias, não falei que eu era jogador, não falei que eu era nada, porque eu sou o Elias. E até hoje ela me chama de Elias, entendeu? Porque eu sou assim. O ser jogador de futebol é ser, né? A condição ser. Daqui a pouco eu não sou mais. Daqui a pouco eu sou José Elias Modim Júnior. Né? Daqui a pouco nem isso eu sou, porque as pessoas nem vão lembrar do meu nome. Né? Quem vai lembrar são os meus parentes. Então por que eu vou me comportar de forma diferente pelo fato da minha profissão? Não, isso não me dá poder nenhum. E eu sou assim, eu não me vejo. Se eu pudesse, shorts, camiseta, chinelo e acabou. Para mim tá bom. Legal. E você conviveu com o Ronaldo em alguns momentos especiais. Sim. Primeiro Olimpíada. Primeiro na estreia, né? 7 de setembro de 93, ele pelo Cruzeiro e eu pelo Corinthians. Depois Olimpíada. E aquele menino magrinho lá, te assustava ou não? Não, eu confesso para você que no comecinho já dava demonstrações. Eu tinha jogado contra o Ronaldo, ele jogou futsal pelo São Cristóvão num torneio que nós fizemos aqui em São Paulo, quando eu tinha 14 anos. Ele já era aquilo ali. Ele pegava a bola, driblava todo mundo e fazia o gol no salão. Já era dele aquilo ali. No campo ele só oficializou, né? Prazer, tô chegando, né? E assim, no começo, confesso que você fala, pô, será que vai estourar mesmo? E depois eu vi a fase que ele se transforma, né, de Ronaldo pro fenômeno, né? É impressionante, é impressionante. E as coisas que ele fazia nos treinamentos, então, assim, absurdas, coisas absurdas. Para mim é um sujeito, como o Romário usa naquela frase, papai do céu olhou lá e falou, vai lá, você é o cara. Eu acho que ele tá dentro desse grupo aí que Deus olhou e falou assim, ó, vai lá, faz alguma coisa no futebol diferente, porque esse futebol não pode perder magia. Preciso de vez em quando colocar alguns caras para que as pessoas entendam o quanto é mágico, né, o futebol. E ele foi um dos. Né? Foi o grande cara que você jogou? Que eu joguei sim. Agora tem outros, né? Claro. Tem assim, Zidane pra mim é genial. Ronaldinho Gaúcho pra mim é um artista, não é o futebol. Isso é brincadeira. Pra mim é um artista, é um malabarista, é um circense, sei lá qual é a definição que a gente usa para o Ronaldinho Gaúcho, né? Que é mágico. Mas eu acho que eu joguei com e sem dúvida. Assim, eu sou suspeito em falar porque eu sempre comprei a briga dele, né, no campo e tal. Mas assim, além da genialidade em campo, é uma pessoa muito simples. É um cara que se estivesse aqui na mesa, ia estar jogando papel bolinha de papel na sua água, entendeu? Ia fazer alguma coisa, ia bolar alguma coisa para te sacanear, entendeu? Um cara simples. E ele é gigante, entendeu? E assim, é fantástico. Cara, você estava falando aí, passa até um filme, né, da gente ver aquele menino magrinho que acabou com o Rodolfo Rodrigues, que é um baita de um goleiro. Sensacional. E aí né? Pegou a tua estreia, né? Na tua estreia. Foi muito rápido, né? Eu convivi com ele, com o Ronaldo diretamente, né? 4 anos, né? De 94 a 90... Não, 5. De 94 a 99, são 5 anos. Entre seleção, Inter de Milão. E, assim, foram anos fantásticos, né? Porque eu tive também a felicidade de conviver com grandes jogadores, né? Na Inter de Milão,
Simeone, Zanetti, Djorkaeff, Zamorano, Keko Moriero, Aaron Winter, só Bergomi, né, Paiuca, jogadores que fizeram parte da história do futebol mundial, né? Mas sem dúvida alguma ele é o grande destaque, né? Você comprava muita briga dele? De vez em quando, né? Porque não que eu comprasse diretamente, assim, né? Os caras davam uma chegadinha nele, eu só guardava o número, né? Na hora que passar, a gente acerta as contas. É natural isso, do meio-campista que protege, né? Que pô, sente o time, assim, e tem o seu amigo ali. É natural você proteger, ou você queria acertar a conta dele, né? Sem VAR, mais fácil. Porra, muito mais fácil, né? Nesse sentido de... Quando eu falo acertar é duro na bola, né? Não sair para machucar, claro, quebrar e tal, mas era bem nesse sentido. Você tinha vamos dizer assim, uma liberdade maior para jogadas mais duras, né? Qual foi aquele que te deu mais prazer? Pegou meu amigo ali e vai se ver. Não, foram alguns, né? Foram alguns. Eu já não estou mais na idade, eu não consigo lembrar muito, mas foram alguns. Foram vários. Mas apanhei também, viu? Nossa. Quem era o cara mais difícil de marcar? Mais difícil? Pô, Djalminha era difícil. Djalminha era gênio. Eu joguei Marco Antônio Boiadeiro. O Marco Antônio Boiadeiro era impressionante, porque ele era muito forte. Então ele estava carregando com a perna esquerda aqui, de repente ele parava e virava assim com a perna direita e já saía para o outro lado. E você dava porrada para fazer a falta, né, para tentar parar, você batia e caía. Ele é muito forte, né? Acho que ele dá na fazenda. O homem derruba boi. Derruba boi e tal, Então, assim, depois tem Zidane, Boban, gênio. Boban era impressionante, jogava com 2 toques só, assim, 2 toques. Aí você tem Veron também, que, pelo amor de Deus, é um dos caras mais difíceis que eu marquei, porque ele não parava em campo, né? E 2 toques. Toca a bola e sai. Nunca na mesma posição. Como é que marcava o Zidane, cara? Você tem algumas técnicas, né? Você tem que fazer assim, você tem que marcar antes, porque aí o passador não passa a bola, porque tá vendo que ele tá marcado, ou senão quando ele pegar na bola, você tem que diminuir a distância e esperar a definição de jogada, né? Se você consegue diminuir um pouco a distância, talvez você consiga dar o bote e tentar roubar. Aí, senão, se ele dominar a bola e você perceber que tá muito atrasado, deixa ele trazer a bola, nem vai, porque você vai tomar, vai passar ridículo. Legal. Copa do Mundo, faltou? 98. Faltou, pra mim faltou, eu acho. Faltou porque eu tava num período bom da minha vida, né? Na Inter de Milão, titular da Inter, jogando bem. Eu fiz 2 jogos contra o Marrocos, foi 2-0 para nós, que o Denilson fez 2 gols e salvou um pouco o jogo, porque nós jogamos bem. E contra a Argentina, que nós perdemos de 1-0 no Maracanã. Acho que ali pesou um pouquinho também, né? Mas assim, na época eu fiquei bem chateado, porque o Zagallo era o treinador e ele me conhecia, né? Posso não ter jogado muito bem no jogo contra a Argentina, mas ele sabia quem eu era como profissional, comportamento. Mas acho que faz parte disso, ele tinha que fazer as escolhas dele, ele fez, junto com a comissão. Mas para mim, assim, particularmente, eu acho que aquela Copa ali eu poderia ter jogado fácil, porque eu vivia num momento fantástico na minha vida, né? Sendo campeão da Copa UEFA com a Inter, jogando, sendo titular, sendo reconhecido na Itália, que na época era o melhor campeonato mundial, né? O que era a Premier League era a Itália na época, e ser titular da Inter de Milão não era para qualquer um. Coisa, né? Você chegou a falar com o Zagallo? Não cheguei a falar, porque eu não perguntei para ele também quando eu fui titular ou quando ele me convocou, né? Então acho que era natural, como eu falei, na época você cria expectativa, você fica, né, na expectativa de ser chamado, fica chateado por não ser chamado, mas depois tem que ter um entendimento de que as escolhas teriam que ser feitas. E isso te chateou naturalmente na época, né? Sim, na época sim, mas passou, não. Um mesinho depois já estava tranquilo. Porque... a vida que segue, tem né? Que seguir a vida. Vida que segue, não posso ficar lamentando, não podia ficar lamentando, porque tinha que correr, tinha que dar sequência ao trabalho. Hoje, olhando, Dorival Júnior, fácil, não seria? Hoje você jogaria nessa seleção, não jogaria? Acho que sim, acredito que sim. Eu acho que na época de 95, 96, até 98, que acho que foi o período que eu tive ali grandes jogos, grandes enfrentamentos, eu acho que eu poderia ter lugar nessa seleção, sim. Eu não falei do Santos, né? Você foi campeão brasileiro. 2004. Volto para o Brasil e bato campeão. Que time era aquele também, né? Time bom. Era Mauro,
PC, né? Paulo César, Ávalos, Leonardo e Léo. Leonardo, menino que subiu da base, né? Muito rápido, veloz. Aí no meio campo era Fabinho Soldado, que hoje é o diretor do Corinthians, Preto Casagrande, Ricardinho e Elano. Na frente, David e Robinho. E aí, quando não podiam jogar nem o Fabinho nem o Preto Casagrande, eu entrava como primeiro volante ou como jogador de lado, né? Segundo volante ali. E o Basílio entrou na época que o Robinho, infelizmente, teve a mãe sequestrada, né? Então era um time muito bem, treinador, Vanderlei no auge, né? E pesou aquele ambiente, né, da história do sequestro, né? Como é que foi? Eu acho que, assim, no dia nós sentimos um pouco, foi contra o Criciúma, nós estávamos concentrados e de repente aquele barulho no hotel, assim, porque o Vanderlei ele colocava a gente separado num andar, né, com seguranças ali, então todo mundo, aquele murmurinho e tal. Aí quando todo mundo ficou sabendo, o Robinho já tinha ido embora, já tinha voltado para São Paulo e tal. E aquilo ali serviu, acho que para nos unir ainda mais, entendeu? Acho que ali nos uniu mais porque a gente sabia, primeiro, pela dificuldade do Robinho, então a gente tinha que, quando ele voltar, recebê-lo bem, para que ele pudesse trabalhar, treinar e ser amigo dele nesse momento, né? Mostrar para ele que estávamos juntos com ele nessas dificuldades. E ao mesmo tempo tem o campeonato, né? Porque tinha o campeonato, o Atlético Paranaense estava voando com Washington, Jadson, Fernandinho e tal. Então tinha essa... E aí passou o Vanderlei foi muito hábil nisso e transformou essa situação para vamos ganhar o campeonato pro Robinho. Vamos dar o campeonato de presente pro Robinho. O Robinho merece isso, olha o que ele... né? E eu acho que isso uniu mais a gente ali para a conquista do título. E um outro episódio foi a morte do Serginho, né? No jogo São Paulo e São Caetano. Eu não estava. Não, você não estava. Eu não estava. Mas foi um campeonato que ficou marcado por isso também. Sim, né? sim. E ali começaram os novos testes, né? Nós tínhamos os testes de esteira, tudo, mas acho que ali começou a implantar um regime melhor, alguns testes mais específicos para determinadas situações, para justamente prevenção de futuras mortes, né? O Zé, eu não vou... É a vida particular, não tem nada a ver com isso. Mas é um assunto que ficou marcado e o jeito que você driblou essa situação foi quando você teve o problema da pensão e acabou tendo que ir para ser preso. Sim. O que você te levou de aprendizado isso do ponto de vista do ser humano mesmo, daquela situação que você foi obrigado a viver? Bom, primeiro assim, eu não sofri tanto com o lado do ser humano porque, como eu falei, eu sou igual a todo mundo, então me comportei da forma como todos os pais estavam ali. Eu sofri muito por conta dos meus filhos, porque eram pequenos, então não sabiam o que estava acontecendo e isso até hoje carrega um pouco com eles esse tipo de situação. Minha filha Valentina hoje vê alguma coisa ou algumas discussões em relação a isso, ela fica nervosa, começa a tremer, então isso é uma coisa que marcou bastante. Em relação ao que aconteceu, assim, eu nunca não roubei ninguém, eu não fiz nada, estava ali dentro do meu direito, tem que deixar claro que eu paguei a pensão, eu pagava a pensão, entendeu? Existia um processo de revisional de pensão, né? Então, assim, a revisional demora 2 anos. Então, como eu falei, eu pagava a pensão. Eu não pagava, talvez, eu tinha que pagar 10 e eu pagava 8, entendeu? Então, esses 2.000, a cada 3 meses, ela cobrava para pedir pensão. Só que a revisional de pensão demorou 7 anos para ser julgada, né? Então, nesse aspecto, é um pouco ruim nesse sentido, né? Porque as pessoas não sabem o que é e como acontece esse tipo de situação, né? Mas assim, eu não roubei ninguém, eu estava dentro das leis em relação às disputas não, né? A uma nova revisão de pensão e tal, e assim, a justiça mandou fazer, então tá, como eu não sou diferente de ninguém, vamos lá cumprir e tal, não tem problema nenhum e levei ali como para mim, assim, é uma situação normal, não acho que foi uma coisa, como eu falei, pesada para mim, né? Porque o ambiente que eu vivi ali, eu vivi com pessoas que passavam com dificuldades maiores que a minha, com dificuldades bem maiores, assim, que a gente não imagina, entendeu? E a preocupação maior era mostrar para minha esposa que eu estava forte,
porque ela tinha que ser forte para sustentar os meus filhos, a minha família, né? Então eu só tenho, por exemplo, agradecer aquilo que a minha esposa foi naquela época, né? Minha esposa chamada Renata, que ela foi pai, ela foi mãe, ela foi marido, foi esposa, ela foi tudo naquele momento, né? Então isso é o que mais importante aconteceu para mim em relação, você fala assim, aprendizado, porque eu sei que aquela mulher é a mulher que me sustentou. Então isso que, em todos os aspectos, né? Então isso para mim foi fundamental e foi onde eu aprendi a dar valor, mais valor ainda àquilo que eu tenho, que é a família que eu tenho, né? Minha esposa, meus filhos, isso que é o importante para mim. Né? Legal. O que representa essa família para você? Sim, sem dúvida alguma. A importância dela, se já era grande, agora se tornou, naquela época, né? Mas agora se tornou maior ainda porque cresceram e eles sabem o pai que tem, eles sabem quem eu sou como ser humano, como pessoa. E como eu falei, o mais importante nessa vida, a gente fala muito sobre, escuta muito sobre o legado e tal. O que você vai deixar tal. Eu não quero deixar nada. A única coisa que eu quero deixar material, assim, nada, porque infelizmente a gente deixa alguma coisa aqui, as pessoas acabam se matando e esquecem todo o sacrifício que você fez para construir aquilo, né? E eu, como eu não tenho nada também, então para mim estou tranquilo em relação a isso. O que eu gostaria de deixar para os meus filhos é que, assim, quando eu partir desse mundo para o outro, eles falam assim, pô, meu pai era foda. Meu pai, eles lembrassem de mim a cada situação que eles irão viver, né, na vida deles. Pô, meu pai fazia isso, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo. Ajudar que eles possam tomar as melhores atitudes, né, as melhores decisões, escolhas na vida deles, mesmo não estando aqui. Eu acho que isso, para mim, é o maior legado que eu posso deixar e é o que eu faço todos os dias. Mostrar para os meus filhos os melhores exemplos, para que eles possam andar com as próprias pernas, mas sabendo que dentro do coraçãozinho deles ali tem uma pessoa que os ama muito. Que baita mensagem. O que você sonha agora, Zé? Eu sonho com os meus filhos formados, né? Nós vamos ter o quê? Um médico na família? Eu acho que sim, um médico, né? E aí os outros eu já não sei, né? Mas assim, eu vivo o sonho todos os dias, né? Porque quando eu acordo, eu tenho a permissão de Deus para viver a minha vida, né? Eu acho que isso já é um privilégio e um sonho realizado, né? Porque você dormir e acordar, estar ao lado das pessoas que você ama, já é um sonho realizado, né? Nesse mundo que a gente vive, onde princípios e valores estão se perdendo a cada dia que passa. Acordar, dar um beijo numa filha, um abraço num filho, levá-los à escola, dar um bom dia e boa noite para a esposa, isso é o sonho realizado. Zé, foi muito legal te reencontrar e eu vou repetir aquilo que você falou no início. Parece que a gente se viu ontem, né? Não parece que ficou tanto tempo sem se ver. Obrigado pelo carinho de sempre, pelo seu jeito de sempre. Era o mesmo lá, saindo do gramado. Eu também espero não ter mudado muito. Não. Obrigado pelo carinho. Nós só ganhamos experiência, isso é o mais importante, só isso. E perdi os cabelos. Eu também. Zé, nada. vai com Deus, tá? Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Final de ano aí, obrigado bom mesmo. Natal, bom ano novo. E beijão nas crianças lá, na esposa. Obrigado, beijão a todos aí, saúde e paz, que é o que a gente precisa. Vai esconder de quem? Do filhão? Do Lucas. Aquele menino, ele não tem um estômago, ele tem um buraco na barriga. Zé, esse presente é seu. Obrigado, leva obrigado lá, mesmo. Espero, pode continuar degustando aí. Pode deixar. Obrigado pelo carinho. Não, eu que agradeço. Pessoal, assim a gente encerra o nosso Pod-Silo de hoje, tá bom? Pois querido Zé Elias, um grande amigo que a bola colocou no meu caminho. Até a próxima, valeu, tchau. Valeu, Zé. Valeu. Essa foi mais uma entrevista especial no Pod-Silo. Oferecimento Maturar Charcutaria.